www.marcoteles.com.br. Acesse também www.abiblievocê.com.br. Mensagens de louvor e edificação para o povo de Deus. Prezados irmãos e amigos, trago a você hoje que está ouvindo esta mensagem mais uma meditação sobre a palavra de Deus. Vamos tratar especificamente sobre o livro de Atos, capítulo 4, de 1 a 24. Onde João e Pedro, após pregar o Evangelho, após mostrar a verdade de Cristo, após mostrar a verdade da salvação, curando inclusive um enfermo, fazendo bem às pessoas, fazendo bem a um indivíduo, são confrontados por pessoas acomodadas à mentira. Seriam os sacerdotes, os homens do Sinédrio e os principais líderes daquele povo que não estava preocupado com a verdade. E nós encontramos hoje a nossa situação enquanto nação como uma nação que não se preocupa com a verdade, pelo menos no que se refere à nossa política de modo geral, aos padrões políticos em que vivemos diariamente. A política nacional está cada vez mais voltada para a mentira, para o engodo e muitas vezes para a negação da verdade, de forma que você não possa sequer manifestar um apoio à verdade sem que seja linchado publicamente de forma insidiosa e por assédio de alguma maneira. E eu quero pensar com você, então, nessa situação onde a verdade se torna inconveniente para as pessoas, onde a verdade que deveria ser o principal foco de nossos interesses se torna o inconveniente maior de uma sociedade, eu quero pensar com você sobre a importância de saber dizer não ao comodismo. É necessário saber dizer não ao comodismo para que possamos permanecer como servos de Deus verdadeiros e que prezam pela verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. O capítulo 4 de Atos nos conta a história de Paulo e de Pedro e João, melhor dizendo, curando um enfermo, e esse enfermo ele dá testemunho. Muitas pessoas se convertem e os líderes daquele povo chamam Pedro e João para tentar condená-los a se calar, tentar oprimi-los, tentar dissuadi-los de falar a verdade para que falem a mentira. E é interessante que logo no começo os sacerdotes, os saduceus, chegam com a guarda do templo e pegam os apóstolos ensinando e os levam presos para a cadeia e deixam ali uma noite. É interessante observar que é importante saber dizer não ao comodismo para tirar os hipócritas do seu repouso. Os hipócritas em nossa nação e em nossa vida de modo geral estão em repouso porque a hipocrisia está prevalecendo. Hipocrisia significa você reduzir a crise para que ela não possa se manifestar e não se possa alcançar a verdade. Porque quando há uma crise reconhecida, você automaticamente terá que solucioná-la. E para solucioná-la, você precisa encontrar a verdade. O hipócrita, ele quer diminuir a crise para que não se encontre a verdade e ele continue no objetivo que ele deseja para se beneficiar a si próprio e ao seu grupo de modo geral. Esses hipócritas podem até estar na igreja, podem até estar no seu trabalho, podem até estar em outro lugar, mas especialmente estão na vida política nacional, estão na administração das coisas que deveriam ser regidas pelo homem, mas de forma sábia, mas nesse momento encontramos hipocrisia agindo, encontramos discursos hipócritas contra a palavra de Deus, contra a verdade, que estão se manifestando dia após dia na nossa sociedade, e nós não podemos permitir que os hipócritas permaneçam em repouso. Quanto a esses hipócritas que estão em repouso, a crise fará com que eles se confrontem com seus erros. Por isso, não podemos deixar que eles abafem a crise.
Existe uma crise, sim, de intolerância religiosa. As pessoas não toleram mais o evangelho, não toleram mais a verdade do evangelho e estão procurando cada vez mais silenciar a palavra de Deus. Alguns já querem até alterar a palavra de Deus, e isso não é de hoje, já vem há algum tempo. E observe que se nós nos calarmos, acharmos que isso está tudo bem, que não é problema nenhum, nós estaremos dando asas à hipocrisia. Já existe um grupo de crentes liberais nos Estados Unidos que estão tentando alterar a Bíblia, tentando tirar referências próprias a Israel e referências próprias até mesmo à verdade, para que torne uma Bíblia politicamente correta. O politicamente correto é isso, censura e censura do sagrado. Não podemos permitir que o sagrado seja censurado por ideias políticas dos hipócritas que estão em nosso meio. É importante também saber que os hipócritas insistem no erro pelo silêncio. Eles querem que tudo fique silenciado, que ninguém fale sobre as coisas, que não haja discurso sobre as ideias, que não haja discurso sobre a defesa da verdade da palavra de Deus. Eles querem calar a mim, querem calar a você, para que você não pregue o evangelho, você não fale o que crê de verdade, porque eles sobrevivem do silêncio dos bons. E ainda por cima, é importante também saber dizer não ao comodismo. O comodismo de ficar se acomodando aos hipócritas, ao que eles dizem. É importante dizer não ao comodismo para que muitos se salvem. Observe que quando Pedro e João pregaram naquele lugar ali em Jerusalém, 5.000 almas se salvaram. 5.000 almas não é pouco, mas eles não se salvaram porque Pedro e João simplesmente fizeram um milagre. Não, eles se salvaram porque Pedro e João também pregaram a palavra de Deus. Aliás, principalmente pregaram a palavra de Deus, ou seja, pregaram a verdade. Podemos não ter milagres, podemos até não precisar de milagres, mas precisamos sempre da verdade. E aquele dia foi o dia em que a verdade prevaleceu e que Pedro e João levaram 5.000 almas à salvação. Os hipócritas, ao contrário, não têm compromisso com a salvação. Não importa para um hipócrita, não importa para um político hipócrita, não importa para um político relativista, um político que é contra a verdade. Não importa para ele se 1.000, 5.000, milhões ou bilhões vão para o inferno. Não importa isso para ele, porque o que importa para ele é manter o seu status, a sua posição social. E isso não podemos permitir, porque a palavra de Deus nos diz que não podemos ser acomodados. Precisamos pregar, falar a verdade para que mais de 5.000 pessoas se salvem a cada dia. E é interessante também que é importante dizer não a esse comodismo e precisamos aprender a dizer não para não ser intimidados por falsas autoridades. Observe que aqueles sacerdotes, aqueles guardas, aqueles senadores do Sinédrio realmente eram autoridades mundanas, mas não tinham a verdadeira autoridade de Deus. Quando Jesus falava ao povo, o povo ouvia Jesus e percebia que Jesus falava como quem tinha autoridade e não como os escribas e fariseus. Ora, estamos cheios de escribas e fariseus em nossa realidade atual. A nossa vida como brasileiros é repleta de escribas e fariseus fazendo falsas leis, leis contra a família, leis contra a religião, leis contra a moral, e nós estamos às vezes nos sujeitando a esses falsos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles nos intimidam com uma aparente qualidade de maioria. Eles tentam botar uma quantidade, tentam fazer um tumulto para que você possa ser intimidado e você não fale a verdade, você tenha medo de falar a verdade para não ser ridicularizado por aqueles que seguem a mentira. E não podemos permitir que sejamos ridicularizados pelo mal. As autoridades do mal se reúnem para calar a verdade. Temos visto a cada dia marchas estranhas, marchas que são contra a palavra de Deus, marchas que são contra os princípios da Bíblia, e o objetivo deles é fazer o quê? Aparecer na mídia para calar a verdade, e a mídia tem dado acesso a eles para que eles calem a verdade, porque muito de nossa mídia também se apega à falsidade.
Podemos ver aí que temos marchas contra a heterossexualidade, que é normal, e pregando coisas que são anormais, estão fora da regra biológica e da regra divina. O que é normal é o que está dentro da regra das coisas. O que é normal é ser heterossexual, mas alguns defendem outras coisas diferentes. Para quê? Fugir da regra e, com isso, corromper a verdade. E nós não podemos nos calar se muitos, mesmo que sejam poderosos, venham e se coloquem na nossa frente com aquele séquito todo para calar a verdade. Quando quiseram calar Pedro e João, juntaram todas as autoridades de Jerusalém naquele momento em uma sala só e chamaram somente Pedro e João, duas pessoas, para falar contra eles e perguntar a Pedro e João o que eles diziam. Eles indagaram a Pedro e João para que Pedro e João estivessem diante de uma banca de autoridades e respondessem a sua palavra, respondessem o que era verdade. Ora, qualquer pessoa, quando é colocada à frente de uma grande multidão ou de um grande grupo, especialmente de um grupo de pessoas influentes, essa pessoa se sentirá intimidada. Mas Pedro e João não se intimidaram, porque Pedro e João não foram comodistas, não se acomodaram às falsas autoridades. Eles perceberam que existe autoridade maior, que é Deus, e que a verdade não pode se calar nunca. É importante também saber dizer não à conveniência para não ser intimidado a mentir. As pessoas intimidam você a mentir, porque se você não diz a verdade, se você se omite de falar a verdade, você está mentindo, porque você está permitindo que a mentira prevaleça e que a verdade não seja divulgada. A verdade precisa ser divulgada para que a mentira pereça. Se a verdade não é divulgada, a mentira prevalece. E quem não se intimida de verdade, quem não se acomoda e não se intimida, ele respeita mais a verdade do que a qualquer intimidação que possa ocorrer. E é necessário que façamos como Pedro e João, que quando foram colocados perante aquele grupo, aquele sinédrio todo, aqueles sacerdotes todos, o que eles fizeram? O que parece melhor a vós, disseram eles. Servir a Deus ou servir aos homens? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Obedecer à verdade ou obedecer à mentira? E Pedro e João saíram dali. E eles não foram intimidados pela conveniência daqueles hipócritas, porque eles temiam o mal que Deus não faria, mas eles não temiam o mal que os homens poderiam fazer, porque eles sabiam que, apesar de todo o mal que os hipócritas pudessem fazer-lhes, maior é Deus que pode nos sustentar até o último dia, até receber a coroa da glória em Jesus Cristo. E por isso Pedro e João não temeram o mal. Por isso é importante saber dizer não à conveniência para não deixar os hipócritas em repouso, acomodados, felizes com sua hipocrisia. É importante também dizer não ao comodismo para que muitos se salvem, assim como os 5.000 lá em Jerusalém naquele momento. É importante também dizer não ao comodismo para que as falsas autoridades não façam com que a mentira que é própria deles se propague. E é importante também dizer não ao comodismo e à conveniência, para não ser intimidado a mentir, porque nós somos adeptos da verdade, porque Jesus Cristo, não canso de repetir, é o caminho, a verdade e a vida. E que Deus o abençoe, medite na sua vida, medite na vida de nossa nação, que está cada vez mais afogada e afundada nos males do mundo. Amém. www.marcoteles.com.br. Acesse também www.abiblievocê.com.br. Mensagens de louvor e edificação para o povo de Deus.